Olá, irmãos, bom dia. A paz do Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Glória a Deus por mais esse dia que o Senhor nos dá de vida. Estamos mais uma vez fazendo a abertura da nossa escola dominical. Que o Senhor possa abençoar você neste dia, abençoar a sua família, que você viva um dia repleto das bênçãos de Deus sobre você, sobre o seu lar, que seja abundante a presença do Senhor sobre a sua vida. Mais uma vez, nós vamos lembrar aos amados irmãos para que possam assistir às aulas dos nossos professores. Aí, os nossos amados irmãos, professores da escola dominical, que têm se dedicado em levar até você a palavra de Deus por intermédio de estudos. A você, querido irmão e irmã, que está nos conhecendo, que tem visitado as nossas páginas nas redes sociais. Nós somos a Igreja Metodista em Vila Penteado, e esses amados são os professores da nossa escola dominical. Nós somos separados por faixa etária, e cada faixa etária tem o seu professor, né? Eu vou agora fazer uma breve meditação da palavra de Deus, e depois cada um dos professores estarão postando as suas aulas, para que todos possam refletir de acordo com a sua faixa etária sobre a palavra de Deus, e estas são o canal onde nós podemos assistir cada um das aulas dos nossos professores. São todos cheios da presença de Deus, e eu te convido a conhecer, quem sabe, todas as aulas, né, que tenho certeza que será de grande crescimento espiritual para a sua vida. Amém? Veja todas as nossas aulas. E nessa abertura agora da escola dominical, eu queria conversar um pouco com os irmãos sobre caminhando em fé para a salvação. Essa é a nossa caminhada, queridos. Temos que ter a nossa fé depositada em nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto estamos neste mundo caminhando, rumo a um objetivo, que é a nossa salvação por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta visão, nós vamos ler, queridos, o livro do Senhor, a Bíblia, que se encontra lá no livro de Hebreus, capítulo de número 10, dos versículos 19 a 25, que diz assim: porque, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os nossos corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Queridos, desde o Antigo Testamento, o pecado está sempre presente na vida do homem como criatura. E lá no Antigo Testamento, Deus estabeleceu, por intermédio de Moisés, o sacerdote que era responsável em oferecer sacrifício para a purificação do pecado. E só por intermédio de sangue, por intermédio de morte, é que os pecados eram perdoados, e ainda para que aquele pecador pudesse se purificar daquele erro que ele havia cometido. E aí, então, o primeiro sacerdote foi Arão, depois foram vindo outros sacerdotes que faziam esse papel para que
o povo pudesse se achegar à presença de Deus com uma vida santificada. O pecado, ele sempre vai sendo companheiro na vida das pessoas, ele sempre está presente na vida das pessoas e era sempre preciso que o sacerdote ficasse oferecendo os sacrifícios. Não era um sacrifício completo, não era um sacrifício único para que fosse resolvido de vez a questão do pecado do povo de Deus. Até que então, por intermédio da graça e misericórdia de Deus, Deus envia então a Jesus Cristo. Jesus Cristo que foi superior a todos os sacerdotes já apresentados no Antigo Testamento. Jesus Cristo que tem um nome que é superior ao nome dos anjos, aos anjos. Jesus Cristo, então, ele é oferecido como sacrifício único, como sumo sacerdote para a purificação de todos os pecados da humanidade. E Jesus Cristo cumpriu o seu objetivo, cumpriu o seu propósito enquanto esteve na terra e ofereceu-se a si mesmo, pela graça de Deus, para que, por intermédio do sangue de Jesus, todos nós fôssemos ou sejamos purificados dos nossos pecados e, por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo, como diz o texto que nós acabamos de ler, nós então temos o acesso à presença de Deus, ao lugar santo dos santos. Por intermédio do sacrifício de Jesus, como um sacrifício vicário, o sacrifício vicário é aquele que substituiu os sacrifícios oferecidos do Novo Testamento. Então, Jesus Cristo, então, hoje é o véu que nos separa da presença de Deus. É por intermédio de Jesus Cristo, por intermédio do sacrifício de Jesus, é que nós temos acesso aos santos dos santos na presença do nosso Deus. E com essa fé, com essa confiança de que Jesus é aquele que nos purifica dos pecados, é que nós devemos dar a Ele a adoração. É que nós devemos perseverar na nossa fé neste que é o nosso sumo sacerdote. Nesse que é aquele que nos purifica de toda condenação. Todo erro que constantemente está sobre as nossas mentes, sobre o nosso coração, sobre aquilo que nós fazemos, é Jesus Cristo quem nos purifica dos nossos erros. Por isso, irmãos e irmãs, devemos perseverar na nossa fé em Cristo, sabendo que nele são garantidas a nossa presença até o nosso Senhor Deus para conversar com Ele, para estar interagindo com Ele. É nessa fé, irmãos e irmãs, que nós devemos nos achegar a Jesus Cristo, tendo a convicção da nossa purificação. Tendo essa certeza da purificação dos nossos pecados, irmãos, nós devemos ter uma consciência do nosso coração purificado de que nós não devemos mais ficar repetidamente nos nossos equívocos, nos nossos erros. Nós devemos, de vez, nós devemos deixar de lado os nossos erros, deixar de lado a vontade dos nossos pensamentos. E aí nós temos que reformular a nossa mente e o nosso entendimento, porque a natureza da nossa carne, ela é má. A natureza do nosso pensamento é mau. Nós temos inveja, nós sentimos ciúmes exagerado, nós sentimos raiva. E esses sentimentos humanos, muitas vezes, querem dominar a nossa mente, as nossas atitudes. E aí, então, nós devemos, com uma consciência de que nós somos seres transformados pela graça de Jesus, pelo sangue de Jesus que veio sobre nós, e devemos rejeitar o pecado que constantemente nós estamos refletindo na nossa cabeça. Por isso, nós temos que controlar as nossas emoções, controlar os nossos pensamentos, como convém a um servo de Deus que busca a santidade. Permitir que o Espírito Santo fale ao nosso coração,
para que a gente possa ter controle dos nossos lábios, controle dos nossos pensamentos, controle do nosso corpo, para que aquilo que nós fizermos seja agradável aos olhos de Deus. Tendo esta fé e esta certeza de que o Espírito Santo está sobre nós, que o nosso coração está numa busca de santificação, é que nós vamos, irmãos e irmãs, alimentando a nossa caminhada. E se estamos em caminhada, nós estamos em caminhada à direção a algum lugar. E este lugar, amados irmãos, é a salvação em Cristo Jesus. É de que, seja quando Jesus Cristo vier buscar a sua igreja, ou seja quando Deus recolher-nos para a glória eterna, nós tenhamos a certeza de que a nossa caminhada, ela foi baseada na nossa fé no sacrifício de Jesus, nos purificando de todo o mal, e que o objetivo final é chegarmos na glória, na presença do nosso Deus, para estarmos eternamente com Ele. E é nessa caminhada, irmãos e irmãs, segundo o texto que nós lemos, é que nós temos que nos lembrarmos disso como igreja, falarmos uns para com os outros dessa esperança, dessa caminhada, de não desanimar pelos nossos erros, não desanimar muitas vezes pelo distanciamento da presença de Deus, porque esse distanciamento é um distanciamento perigoso, ele é um distanciamento que pode colocar em risco o objetivo final da nossa caminhada. Então, nós devemos estarmos falando entre nós dessa expectativa e desta caminhada. E nos alegrarmos enquanto nos falamos de um para o outro desta salvação que há gratuitamente em Jesus Cristo. Por isso, nós devemos buscar nesta caminhada uma santificação, uma santidade que agrade ao nosso Deus, que seja agradável aos olhos do nosso Deus. Principalmente nesse momento que estamos vivendo de distanciamento, nesse momento em que estamos vivendo um momento de, muitas vezes, isolamento, estamos impedidos de nos reunirmos como igreja. Se nós estivermos enfraquecidos na nossa fé, nessa fé que revigora o nosso espírito, quando o Espírito vem sobre nós e começa a interagir com o nosso espírito, e aí então há um liderar da presença de Deus sobre nós, uma alegria que toma conta da nossa mente, do nosso coração, do preenchimento da presença do Espírito Santo de Deus. Quando nós estamos distantes desses momentos, muitas vezes é nesse momento que o nosso inimigo se aproveita para nos derrubar. E diz o texto que nós acabamos de ler, quando se começa a se aproximar o momento, não estou dizendo que nós estamos vivendo, mas a Bíblia está repleta de sinais de fim dos tempos, e pelos sinais que temos visto, eu acredito que a volta de Cristo não deva estar muito distante. Então, nesse momento, nós não devemos fraquejar na nossa fé. Não devemos deixar-nos levar pelas nossas emoções, deixar-nos levar por aquelas coisas que trazem alegria à nossa carne, ao nosso coração, porque são alegrias que são passageiras, são alegrias que não contribuem para a nossa salvação. Muitas vezes nós abrimos mãos de estarmos na casa do Senhor por uma diversão, por um passeio, por uma programação que não agrada ao coração de Deus. Muitas vezes nós não assistimos um culto, não assistimos uma pregação, mas assistimos a um programa de TV que traz entretenimento naquele momento. E estas coisas, elas não contribuem para que o nosso espírito esteja testificando com o Espírito Santo, trazendo da presença de Deus para a nossa vida. Neste momento em que muitas das coisas que acontecem hoje apontam que provavelmente a volta de Cristo está perto, devemos estar atentos para que essas coisas
não alcancem a nossa vida e venham nos distanciar da presença de Deus. É nessa alegria, é nessa certeza, é nessa expectativa que a Igreja de Cristo caminha todos os dias, sabendo que Jesus Cristo é aquele que vivifica o meu espírito para a glória eterna. Amém? Que Deus nos abençoe, que a palavra de Deus possa acrescentar sobre a sua vida o conhecimento da vontade de Cristo. Eu quero orar com você agora. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pela vida de Jesus Cristo, que nos traz vida. Muito obrigado pelo sacrifício da cruz do Calvário, porque aquele sangue derramado sobre a cruz é quem vivifica o nosso espírito e nos liberta dos nossos pecados. Fica, Senhor, com todo o teu povo e que a tua palavra possa trazer alegria, Senhor, aos corações daqueles que andam abatidos espiritualmente. Que tenhamos, ó Pai, a sua presença diariamente sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, ó Deus, que eu oro a Ti. Amém. Amém, querido? Que Deus abençoe você nesse dia e que a presença e a graça de Deus continue sendo repleta sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém.